Eu estou 30 anos sem nunca ter tido recaída, irmão. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nunca tive visita dos meus pais na clínica de recuperação. Nunca um pastor chegou lá e falou assim, ó, fica firme aí, você saindo daí, eu vou te ajudar. Eu não tive isso. Foi na fé e na coragem. Se eu estou aqui hoje de pé, é por conta da misericórdia e da bondade de Deus. Eu tinha tudo para dar errado. Irmãos, eu sou filho de pai e mãe traficante. Meus pais, eu sou natural de São Mateus. Na minha família não tem histórico de ninguém que morreu com câncer. O histórico da minha família é que morre de cirrose e outros mais. Meu avô morreu de cirrose, minha mãe morreu de cirrose e meu pai morreu de HIV. E eu desde novinho fui criado no ambiente da droga. Não, pelo que eu sei, não existe na minha família um histórico de alguém evangélico. Na minha família não há um histórico de alguém que conhecia o Senhor Jesus. Isso de tios, avós, era família do candomblé e catolicismo. Eu fui criado numa família, num ambiente, eu e meus 6 irmãos, nós somos em 5 irmãos, eu sou 6 comigo, eu sou o segundo mais velho da casa. E os meus pais usavam droga dentro de casa. E a gente aprendeu a conviver com aquela situação. A droga dentro de casa, droga injetável, minha mãe tendo overdose, por vezes eu e meu irmão mais velho, que hoje é pastor lá em Marília, serve a Deus com a sua família na nossa igreja de Marília, eu e ele muitas das vezes acudimos a minha mãe com overdose. Muito pequeno ainda, nós acompanhava a minha avó nos presídios, minha mãe presa, meu pai preso. Eu tinha tudo para ser um jovem revoltado, irmãos. Eu tinha tudo para ser um jovem revoltado. Aos 9 anos de idade, eu experimentei a droga. Meu pai usava droga dentro de casa. E com 9 anos eu experimentei o crack. Uma criança ainda. Eu experimentei o crack e ali me viciei. E meu pai, por não querer que a gente usasse na rua, ele falava assim, ó, é melhor vocês usar dentro de casa. Então eu passei a fazer o uso do entorpecente dentro da minha casa. E parei de estudar, não é? Parei de estudar e a nossa vida era um inferno. Nós não tínhamos uma referência de família, a não ser os vizinhos, né? Os vizinhos que a gente via que tinham uma família de verdade. A nossa não podia chamar aquilo de família. E eu me lembro que uma namorada minha, eu tinha 14 anos de idade, ela era desviada da igreja, essa moça. Ela me chamou e disse assim, olha, meu pai não quer mais que eu se relacione com você, mas ele deixou aqui para você um endereço de uma casa de recuperação. E a casa de recuperação ficava em Jacareí. De São Mateus para Jacareí é praticamente uma viagem, né? Eu comuniquei com meu irmão mais velho já trabalhava numa empresa metalúrgica que meu tio havia arrumado para ele esse emprego, e me levou até a rodoviária do Tietê. Eu me lembro que era um dia de sábado, era a folga dele do serviço, ele foi para comprar passagem para mim, para me levar, na verdade ele ia me levar até lá. Chegando na rodoviária do Tietê, a passagem não dava para ir os dois, o dinheiro não dava para ir os dois. E aí ele falou para mim, você tem coragem de ir? Eu falei, não, eu estou com propósito de ir, eu quero ir. Então aí comprou uma passagem. Só que quando foi na hora de entrar no ônibus, o motorista olhou para mim e falou assim, não, mas você é de menor, não pode viajar sozinho de menor. E aí então, já era a segunda barreira para mim desistir. A primeira, em ir sozinho, só dá para ir você. Eu decidi ir sozinho. A segunda barreira, você não pode viajar sozinho. Foi até então que meu irmão e a gente conversou com o motorista falou assim, não, eu vou permitir você ir, você vai no fundo do ônibus, mas uma parada antes de Jacareí você tem que descer, não tem problema. Desci uma parada antes da rodoviária de Jacareí, procurei a chácara, a clínica de recuperação, com o endereço na mão, achei o local. Quando eu cheguei na frente da clínica, irmãos, Desafio Jovem Ebenezer, eu apertei a campainha, saiu um irmão chamado Almir, que era o obreiro da clínica, e ele me disse, pois não? Eu falei, eu vim me recuperar, aqui é a clínica de recuperação. Sim, aqui é a clínica de recuperação. Quantos anos você tem? Eu falei, 14. Terceiro não, eu ouvi naquele dia. Aqui não aceita de menor. É contra a legislação, não é permitido aqui ficar de menor. Mas eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou voltar para São Mateus? E ele foi bem duro comigo, né? Disse não aceita de menor e fechou o portão.
Eu sentei no meio-fio, depois de umas 2 horas depois, ele abriu o portão de novo, já eram às 6 e pouco da noite, um frio. Eu estava só de camiseta, bermuda e chinelo. E uma sacolinha, que na sacolinha eu lembro que tinha. Tinha uma toalha de banho e uma escova de dente. E mais nada. O obreiro disse assim para mim, olha, eu vou permitir você ficar essa noite, amanhã o pastor vai estar aí, pastor José Barreiro, ele vai te receber, mas eu já vou adiantar para você que aqui não é aceito de menor. Não tem problema. Dormi aquela noite, irmãos. Quando foi de manhã cedo, o pastor chegou, um homem de Deus, uma pessoa, sabe, maravilhosa. Ele me ouviu, ele ouviu o meu testemunho, sentou comigo numa cadeira no escritório, ouviu o meu relato, o meu testemunho e disse assim para mim, rapaz, você é um milagre. Você vai ser, eu vou permitir você ficar, mas não aqui na nossa sede de Jacareí. Nós estamos iniciando uma fase lá em Cosmópolis. E lá é o início. Só está um barracão lá. E tem mais alguns obreiros lá. Você vai para lá. Você aceita? Eu falei, eu topo qualquer coisa, pastor. Para mudar de vida, eu topo qualquer coisa. E ele falou, então, prepara suas coisas que amanhã eu vou te levar. Me levou, irmãos, para Cosmópolis. Uma cidade perto de Paulínia, né? Perto de Paulínia, e ali, irmãos, eu tive um encontro com Deus. Deus ali entrou no meu coração, na minha vida, de uma forma tão extraordinária. Eu aceitei a Jesus como único e suficiente Salvador. Com menos de 2 meses, na segunda vigília que teve lá, eu fui batizado com o Espírito Santo. E uma sede nasceu dentro do meu coração de conhecer Jesus, de conhecer a palavra, de evangelizar, de fazer a obra de Deus, de orar pela minha família. E passei a orar intensamente pelos meus pais, pelos meus irmãos, para Jesus salvar, para que eles pudessem receber o que eu recebi naquele lugar. A fé, Jesus, uma coisa maravilhosa, que eu nunca tinha experimentado na minha vida, um gozo na alma, uma paz na alma tão grande, que eu falei, puxa vida, como que eu não tive a oportunidade de conhecer mais cedo. E ali eu iniciei a minha caminhada na fé. E para encurtar, eu fiquei 5 anos no Ebenezer. O Ebenezer é uma casa de recuperação que hoje tem em uns 8 estados do Brasil. O propósito do Ebenezer é evangelização, é fazer missionários. A visão do pastor José Barreiro não era simplesmente uma recuperação, mas era fazer com que aquele que estivesse ali se recuperando se tornasse um pastor, um missionário, um obreiro, um homem de Deus, um pregador do evangelho. Era algo fantástico. Era 1 hora de joelho, 6 horas da manhã tinha que estar na oração. Tocava o sino lá, 5h30. Escovava o dente, arrumava a cama, ia para a oração. 1 hora de oração. Isso em 1994. Irmão, eu fui para a primeira oração, lá naquela chácara. 6 horas da manhã, debaixo de um bambuzal enorme que tinha na chácara. E aquela relva caindo ainda. E o irmão Edmilson com um violão. E eram umas 100 pessoas lá. Uns 100 alunos lá, irmão, com as mãos dadas. E aquele irmão Edmilson com o violão na mão. E é a primeira vez que eu vi aquilo. E a oração, o povo glorificando a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E aí eu via na boca do irmão Edmilson, ele falando uma língua. Mas rapaz, tem até estrangeiro aqui nessa chácara. Mas na verdade era uma língua estranha mesmo, sabe? Algo diferente, algo que arrepiava a gente inteirinho. E a gente ficava impressionado com aquilo. Era 1 hora de oração. 1 hora de oração. Depois da oração tinha 2 horas de estudo bíblico. E era obrigado a gente estar com um caderno e caneta na mão, para anotar o estudo bíblico. Porque o pastor depois fazia a pergunta. 2 horas de estudo bíblico por dia. A gente saía de dentro do salão, tinha o salão lá que era onde fazia os trabalhos, 11 horas da manhã para arrumar as mesas por causa do almoço. Terminava o almoço, recolhia as mesas, limpava o salão, era mais 1 hora de oração. E era de joelho. Que os obreiros ficavam passando no meio da gente assim, ó, para ninguém se levantar. E o povo orando. E depois era ensaio de louvor. Depois do ensaio de louvor era o banho. Depois do banho era a janta. Depois da janta, mais 1 hora de oração para começar o culto. Irmão, a pessoa 6 meses no lugar daquele. Irmão, o demônio quando passava perto, não passava perto, passava longe. Passava longe. Porque não tinha como o cara ficar 6 meses naquele lugar e não sair da maneira que Deus deu a visão para o pastor José Barreiro. Aqui Deus vai levantar pastor, missionário e pregadores do evangelho.
Todo mundo que ia lá pregar no Ebenezer, a pregação era essa aqui, ó. Deus vai levantar nesse lugar pastor. Deus vai levantar nesse lugar missionário. Deus vai levantar nesse lugar pregador. Eu falava assim comigo: será? Eu, filho do Batata e da Vilmona? Irmão, minha mãe era terrível. Minha mãe era cheia de tatuagem. Minha esposa ainda conheceu minha mãe no finalzinho da vida da minha mãe. Minha mãe era cheia de tatuagem. Minha mãe era dessa altura assim, ó. Minha mãe não usava sandália, não. Minha mãe calçava 41. Minha mãe só andava de tênis e de chinelo. Era ruim. Filha de italiano. Minha mãe era ruim. Eu nunca tive uma visita lá naquele lugar. Nunca tive ninguém que falasse assim: olha, quando você sair tem uma igreja te esperando. Não sabia o que ia acontecer comigo. Eu entreguei minha vida para Jesus. E a pregação era essa: vai sair pastor daqui. Ó, você vai ser pastor, você vai ser pregador, você vai ser missionário. Aí eu olhava para o meu lado assim, lá era muita gente, né, no Ebenezer, era muita gente. Eu olhava do meu lado, tinha um desviado da igreja. Do outro lado que eu olhava assim, era filho de crente. E eu no meio. Será que vai vir coisa boa de São Mateus? Irmãos, meu pai morreu no ano de 99. Foi quando eu tive alta. O pastor falou: meu filho, você está de alta. E eu vim morar aqui no Itapeva. Fiquei 5 anos lá. Saí de lá como obreiro. A ideia, a formação que eu tive de família foi lá. Em casa eu não tive formação de família. Os 5 anos que eu fiquei lá, eu entendi o que era família. O que era uma vida digna. De verdade. Ser um homem de verdade. Eu aprendi lá. Quando eu saí de lá, meu pai tinha acabado de falecer. Minha mãe ainda estava na cachaça. Meu pai, para a honra e glória do Senhor Jesus, irmão, morreu, antes de morrer aceitou Jesus. Antes do meu pai morrer, meu pai aceitou Jesus. E quando eu tive alta, eu não quis ir morar em São Mateus. Meu irmão morava aqui no Itapeva, na rua Alcínio Dian, ali quase perto da igreja, onde era a igreja antiga, aqui. E congregava no Jardim Itapeva, na Madureira, ali na rua pertinho da igreja lá, pastor. Alfredo Friglia, meu irmão congregava lá. Vim morar com meu irmão, porque a sogra dele mandou avisar assim: ó, fala pro seu irmão, quando ele sair de lá, ele pode vir para cá. Eu arrumo um cômodozinho aqui. A dona Cida é uma serva de Deus, irmão, costureira do uniforme das irmãs da igreja, já viúva, com uma baita de uma casona lá no Itapeva, umas 2 casas no quintal. Falou assim: não, quando ele sair daí da clínica, ele pode vir. Naquele tempo, irmão, era difícil falar por telefone. Eu tive alta, não conseguia avisar. Me colocaram no ônibus, eu com 2 malas, cheguei aqui na frente da casa da irmã Cida, que aí apertei a campainha. Quando ela viu, eu falei: dona Cida, cheguei. A senhora falou que ia me ajudar. Sabe quando você vê o semblante da pessoa? De arrependimento? Você já viu o semblante de alguém, irmão? De te prometer algo e chegar na hora não vai cumprir? Foi exatamente o que aconteceu. Eu falei: Jesus. Aí ela com uma casona assim, que estava desocupada, uma outra no fundo que ela morava, e tinha no quintal, ela tinha parado de costurar, tinha um barraquinho, que era um barraco de madeirite com as telhas de brasilite. Ela falou: ah, eu acho que dá para você ficar aqui, né? Falei: dá, dona Cida, aqui tá bom demais. Arrumaram uma cama para mim. Quem conhece aquela cama de mola? Aquela cama que faz assim, irmão. Aquilo ali não é cama, irmão. Aquilo ali é entorta a coluna. Arrumaram a cama daquela para mim. Falei: Jesus, amém. Irmão, mas foi jejum e oração 24 horas. Ela gritava lá no quintal: André, quer almoçar? Não, dona Cida, estou sem fome. Irmão, estava com a boca no pó. Jesus, me dá vitória. Jesus, o que vai ser de mim? Jesus, faz uma obra na minha vida, Jesus. Abre uma porta. Irmão, naquela semana, Deus abriu uma porta para mim de emprego. Sem saber trabalhar, não sabia trabalhar, nunca tinha trabalhado na vida. Fui trabalhar, qual era a função lá? E o encarregado falou assim: ó, sua função vai ser limpar o chão da fábrica. Limpa o chão da fábrica, que cai do cavaco, o cavaco que cai das máquinas, você varre, essa vai ser a sua função. Não tem problema. José Luiz, irmão, nome do homem, José Luiz, o encarregado. E eu ali servindo a Deus. Apelidaram eu de irmão na firma. Ó, chama o irmão. Chama o irmão. Às vezes a máquina não funcionava, o técnico ia lá, não resolvia o problema. Chama o irmão para fazer uma oração. A gente ia lá, orava e a máquina funcionava. O irmão. Aí apareceu a oportunidade, irmão, ó, vai surgir uns cursos aí. Eu vou mandar você, o Zé Luiz, vou mandar você fazer o curso lá no Senai. Fiz o curso de química, a empresa pagou. Dali a pouco, irmão, com 3 meses terminei o curso. Passei para trabalhar no departamento lá, onde cuidava das químicas. Laboratório. Fui trabalhar no laboratório. Jesus me honrando. E da firma, aí aluguei uma casinha bem aqui no Canadá. Saí 1 semana só na casa da dona Cida, irmão.
Uma semana só na casa da dona Cida. Fui para um quartinho, irmão, aluguei um quartinho, que era um quarto, um banheiro dentro, do lado de fora um tanque. Passei na Casas Bahia, quando a carteira registrou, passei na Casas Bahia, comprei 2 ternos na Casas Bahia, louvado seja Deus. Comprei uma televisão, um fogão, uma geladeira e um jogo de panela. Falei, agora estou na bênção, buscando a Deus, na igreja de Itapeva, evangelizando, fazendo a obra. Minha mãe aceitou Jesus, meu irmão aceitou Jesus, e ali a gente fazendo a obra de Deus. Conheci essa moça aí, ó. 15 anos de idade, irmão. 15 anos de idade. Minha sogra falou assim, quando soube o meu testemunho, irmão, a minha sogra começou a orar, Jesus, tira da vida da minha filha, Jesus. Isso não é de Deus. A minha filha nasceu na igreja. Minha filha foi apresentada na igreja de Itapeva. A minha esposa foi apresentada na igreja de Itapeva, irmão. Nasceu na igreja. Para agora chegar um camarada, irmão, que viveu no mundo drogado, acabou de sair de uma casa de recuperação. Qual é a mãe que vai permitir? Nenhuma. E aí, irmãos, não teve jeito, irmão. Oração contrária não pega. Viu? Oração contrária não pega. Começamos a namorar, noivamos e casamos. Aí sabe onde é que eu fui morar? No fundo da casa da sogra. Casamos dia 22 de dezembro, 27? Dia 7 de dezembro de 2002. Num sábado. Eu era 3º líder da mocidade do Itapeva já. 3º líder da mocidade. Ex-drogado. Filho de pai e mãe traficante. Agora já é professor da escola dominical, 3º líder da mocidade. Casei com ela, não era diácono não, irmão. Naquele tempo, o Oswaldinho, quem conheceu o Oswaldinho aqui? Os irmãos aqui conheceram o Oswaldinho? Irmão, isso é para passar ali não passava nada, irmão. E aí, quando eu casei com ela, no sábado, ficamos uma semana na lua de mel. Quando a gente voltou, no sábado, no culto de ceia, depois que a gente tinha casado, uma semana que a gente tinha casado, o pastor disse assim para nós, André, você e a Débora vai assumir a congregação do Jardim, 4º centenário. Eu falei, como? Na ceia, ele falou na ceia. Vai assumir o 4º centenário. Irmão, agora, aquilo que pregavam lá na casa de recuperação, que Deus vai levantar pregador, missionário, pastor, estava se cumprindo na minha vida para a glória de Deus. Fazendo a obra, humildemente, servindo a Deus, com a minha esposa, veio minha filha Letícia, que hoje tem 19 anos, é enfermeira, trabalha na Prevent Senior. Deve ser o convênio do pastor Mauro. Prevent Senior. Só tem sênior lá, viu, irmãos? E o meu filho Arthur, que tem 10 anos. A minha geração, antes de mim, foram todos drogados. Mas depois que eu levantei a mão e aceitei Jesus, a maldição que havia na minha família foi quebrada. E da minha geração para frente só vai vir pastor, irmão. Meus filhos vão ser pastores, meus netos vão ser pastores, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Porque Deus realizou a obra na minha vida. E a gente foi caminhando, fazendo a obra, 1ª igreja, 2ª igreja, 3ª igreja, 4ª igreja aqui em Mauá. Dirigimos 8 igrejas aqui em Mauá. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, eu não mereço. Eu não mereço. Eu sou o pastor que ficou no lugar do pastor Oswaldo Carmo Ribeiro. Eu sou vice-presidente do ministério. Não mereço. Não tenho capacidade alguma. Irmão, só quem até então pode exercer essa função é filho de quem é. É filho de quem nasceu lá. É filho dos pastores que ocupam a vez dos pastores. Mas eu não sou filho de pastor. Mas Jesus me chamou. Está aqui, ó, me deu um chamado. Me deu um chamado. Oh, glória! E quando Ele chama, Ele capacita. Eu não tenho condições nenhuma, não tenho capacidade, mas Ele me chamou. E eu hoje estou como vice-presidente do ministério e sou o co-pastor da igreja sede. Hoje nosso pastor está enfermo, quem está cuidando da igreja do ministério sou eu. Pela misericórdia de Deus, irmão, eu sei que não tenho capacidade alguma, mas é a misericórdia de Deus na nossa vida. E eu sei que eu não merecia. Pois bem, um belo dia, passado o tempo,
eu estava pastoreando a congregação de Jardim Maria Eneida, aqui próximo, né? Isso em 2012. 2012. Uma mãe chega para mim e diz assim: pastor, o meu filho, eu sempre fiz, irmãos, esse trabalho, entregar sopa na rua, entregar marmita na rua, entregar cobertor na rua, ajudar as pessoas, levar para cá de recuperação, porque eu sou fruto disso. Eu não posso esquecer de onde Jesus me tirou. Isso está dentro de mim, isso está no meu coração, a gratidão, e querer mostrar o que Deus fez. Eu não preciso esconder, porque o meu testemunho, irmãos, é para ganhar muitas almas para Jesus. Eu era para ter dado errado, mas Jesus me chamou, e eu quis viver essa vida na presença de Deus. Eu estou 30 anos sem nunca ter tido recaída, irmão, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nunca tive visita dos meus pais na clínica de recuperação. Nunca um pastor chegou lá e falou assim: ó, fica firme aí, você saindo daí, eu vou te ajudar. Eu não tive isso, foi na fé e na coragem. Se eu estou aqui hoje de pé, é por conta da misericórdia e da bondade de Deus. Eu tinha tudo para dar errado. E em 2012, eu já pastoreando, eu saí do Ebenezer em 99, vai anotando aí, saí em 99. Em 2012, uma irmã chega para mim na igreja, diz assim: pastor, o meu filho está internado numa clínica de recuperação, lá em Suzano, e ele pediu para o senhor visitá-lo, urgentemente. Eu falei: eu vou, pode marcar que eu vou. E aí marcou um dia lá, pego a Débora e pego a irmã e vou lá na visita. Chego lá na chácara, irmãos, uma chácara bonita, em Suzano. Está o rapaz lá. Ô pastor, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Pois não, você queria uma visita minha? Estou aqui para te visitar, você quer uma oração? Vou orar por você, vou dar uma palavra para você. Não, pastor, é o seguinte, é que o pastor aqui da clínica falou que vai fechar aqui, e eu disse para ele que o senhor ia assumir. Eu falei: mas você é louco, rapaz? Como que eu vou assumir? Não, já está tudo certo, pastor. Inclusive a chave já está até aqui, ó. Eu falei: não. Aí o pastor chegou. Tudo bem. O senhor, pastor André, o rapaz aí congrega com você? Não, eu não conheço ele, eu conheço a mãe dele congrega comigo. Aí ele falou: não, ele falou que o senhor tem o desejo no coração, o senhor é fruto de casa de recuperação, e eu estou aqui entregando a chave para o senhor, pode ficar, a chácara é minha, eu estou fechando aqui porque eu estou unindo essa fase aqui, eu levei os meninos para outra chácara, e a gente vai ficar só em uma chácara para evitar custo, né? Poupar gastos. E o senhor pode ficar aí, um ano que o senhor quiser, pode ficar aí. Aí o rapaz, filho da irmã, falou assim: não, eu já estou terminando meu tratamento, pastor, estou indo embora. Aí o pastor me apresentou, falei: mas quem é que vai ficar aqui? Tem que ter alguém aqui para cuidar. Me apresentaram uma pessoa lá. Aí veio o cozinheiro, irmão. Chamaram o cozinheiro, que era o que ia ficar cuidando da chácara para mim. Quando eu olhei para o cozinheiro, eu falei: mas é cozinheiro ou é borracheiro? Ele veio da cozinha, a cozinha além, irmão, parecia mais um borracheiro. Irmão, aquela foi a primeira alma nossa lá, chamado Paulo César Pinto. Ele tinha o desejo de ser um chefe de cozinha. Hoje, entra no Facebook, Paulo César Pinto, nosso primeiro aluno do projeto Neemias. Hoje é chefe de cozinha lá em Moema. Um servo de Deus, crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. É chefe de cozinha, participou daquele Masterchef com Jacan, casou, fala comigo quase toda semana. Está uma bênção, nosso primeiro aluno do projeto Neemias. Está firme na presença de Deus. E assim nasceu o projeto Neemias, irmãos, lá em Suzano, com esse aluno. A gente assumiu aquele compromisso de cuidar daquela vida, uma vida só. E foi chegando mais, foi chegando gente. Foi chegando um, foi chegando outro, e a gente foi cuidando. A ponto, irmãos, da gente ter que pegar o frango de casa, para sair daqui com um frango, para dividir com a turma que tinha lá. Meu filho e minha filha foi criada dentro do projeto Neemias. Eles comem de tudo. Na minha casa ontem foi jiló. Toda semana tem que ter jiló e quiabo lá em casa. Pastor Mauro, que meus filhos pedem para comer. Meu filho, quando vai lá no Neemias, come junto com eles lá. Senta na mesa lá, come com eles, conversa igual, 10 anos de idade. Conversa igual, aquela comunhão com eles lá. É criado nesse sistema. Por quê? Vai ser um missionário também. Vai ser um pastor no futuro. E a gente chegou ao ponto, irmãos, de não conseguir mais ficar em Suzano. Cresceu demais. E quantas vezes a minha esposa ter que passar o cartão, pagar a conta, pagar a luz, pagar a água e muito sufoco. Viemos para Mauá, surgiu uma chácara em Mauá. R$3.500 o aluguel. Não é a chácara que está hoje. A que está hoje, nós tem 10 anos que está lá. Nós ficamos um ano em outra chácara lá.
Piscina e tudo, acho que paga R$ 3.500. Mas todo mês era uma luta, irmãos. Todo mês era uma dificuldade. Todo mês era uma prova. Todos vocês que têm um chamado de Deus, irmão, ou você que não sabe que tem o chamado de Deus, é difícil. É difícil. Quem tem um chamado, é difícil, irmão. Você ter um chamado para cumprir, para executar, para exercer. E quando você descobre qual é o teu chamado, fica mais difícil ainda. Não tem chamado fácil. Não tem nada fácil aqui na igreja. Irmão, tudo que a gente faz para Deus tem oposição do nosso adversário, que é aquele que tenta parar a obra de Deus em nossas vidas. E a gente passou por muitas dificuldades, mas era Deus nos preparando para algo grande que Ele tinha para colocar nas nossas vidas. Então a gente passou muita privação, pagava conta, fizemos empréstimo, eu coloquei, vários carros vendi para poder colocar na obra, pagar conta, pagar luz, construir, reformar, comprar beliche, geladeira, freezer. Teve um dia, nessa chácara de cima, que eu disse para ela, a gente vindo, faltava R$ 1.000. Faltava R$ 1.000 para pagar o aluguel. Nós tínhamos R$ 2.500. Nós tínhamos que pagar o aluguel no outro dia. R$ 3.500. Era um culto de quinta-feira, que era o culto com a família. Naquele tempo a gente tinha um culto com a família de quinta-feira. E você vê os desafios de Deus, irmãos, na vida de quem está na frente da obra de Deus. E a gente já vinha desgastado, irmãos. Desgastado de comer a comida de hoje e amanhã você ter que orar para Deus mandar. Isso não é fácil. Irmão, não é fácil. O profeta Elias estava lá no Ribeiro. Todo dia mandava. Mas será que não bateu aquele momento? Será que o corvo vai vir hoje? A gente não estava lá. Era um ser humano que estava lá. E aí nós fazemos a obra de Deus. Também tem hora que entra a dúvida. Tem hora que você pensa em parar. Tem hora que você pensa em desistir. Tem hora que você pensa em entregar tudo. Falar, não, agora eu vou ficar sentado só no banco e daqui para frente só vou dar glória a Deus. E a gente pensou assim. Naquele culto era uma quinta-feira, o culto com a família, nós vamos juntar a família e nós vamos pedir uma oferta lá para os irmãos para ajudar a pagar o aluguel. E ela falou assim, o meu cartão não passo mais. O meu cartão não passo mais. Falei, não, mas Deus vai prover no culto. A gente foi para o culto, caiu um pé d'água, irmão. Irmão, caiu, parece que a nossa oração não estava chegando. Jesus não estava ouvindo nossa oração. Um pé d'água. A gente pegou aquela estrada do Carneiro. Eu não sei como o carro ficou atolado lá. Que as coisas estavam dando tudo errada. Chegamos para o culto, irmão. Sabe quem é que veio para o culto? Ninguém. Não foi ninguém para o culto. E a gente entramos no carro, tinha um Corsinha naquela época. E a gente veio, irmão, sem falar nada um para o outro. A estrada do Carneiro, escuro. Uma escuridão. E eu indo embora. Eu morava ali no Érida ainda. Quando eu chego no meio da estrada do Carneiro, tem um carro de gás parado. Na mão contrária. Eu vindo e o carro parado na mão contrária. Um carro de gás. No que eu passei, eu escutei alguém gritar meu nome. Pastor André! Epa. Será que é bandido? Só é o que faltava. Né? Assaltar nós aqui nessa escuridão. Pronto, só é o que falta, né? A fé estava lá embaixo, irmão. A fé estava lá embaixo. Quando chamou a segunda vez, eu parei o carro. Parei o carro, olhei e falei, quem será que é? Carro de gás, caminhão de gás. Dei uma rezinha assim, desconfiado. Aí o irmão, Pastor André, meu amigo, Pai do Senhor. E aí eu fui descendo do carro, irmão, Pai do Senhor, meu querido. Ô, rapaz. Era o irmão Uzias, da nossa igreja do Parque das Américas. Fazia muito tempo que eu não via ele. Ele me disse, pastor, eu estava querendo te ver, pastor. Já faz um tempão que eu estou tentando achar o seu telefone. Você mudou o telefone, pastor André. Eu falei, irmão, eu nem sei, irmão. Devo ter mudado, não sei o que aconteceu. Pastor, eu estou com uma bênção lá em casa para mandar para o projeto Neemias. Já faz tempo. Aí eu falei, é mesmo, irmão? Uma bênção. Que bênção que é, irmão? Pastor, é R$ 1.000 que eu tenho lá, que eu estou tentando mandar para você já faz tempo, irmão. Aquele dia foi o último dia que eu murmurei. Eu nunca mais murmurei, irmão. Deus provou naquele dia que era conosco. Aí ele falou, amanhã você vai lá no nosso depósito para pegar. Eu falei, amanhã não, irmão. Deus falou que é hoje.
É para nós ir hoje, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu parei o carro na frente do depósito do gás, ali naquela avenida Brasil, ali no Parque das Américas ali. Parei o carro, ele entrou comigo, ele puxou a gaveta, tinha um envelope. Dentro do envelope tinha R$1.000. Nem mais e nem menos. Irmão, a gente pagou o aluguel. Depois daquele dia, nunca mais Deus deixou faltar nada no projeto Neemias. Irmão, chega a carne lá no portão. Chega a cesta básica lá naquele portão. Chegou 6 cestas básicas antes de ontem. 6 de uma vez só assim, ó. Da onde que veio? Não sei de onde que veio. Irmão, precisava da mistura do outro dia. Quando o obreiro Marcelo acordou, tirou uma foto do portão. Pendurado na lança para os cachorros não comer. Um pacote de linguiça pendurado no portão. Nós não sabemos quem foi que mandou. É a mistura do dia dos meninos, irmão. A providência de Deus. Deus provou que era na nossa vida e que tinha dado um chamado para a gente. Nós vamos completar agora, irmãos, 12 anos de projeto Neemias. São 4.500 pessoas já internadas naquele lugar. Dentre as pessoas, eu quero dizer para você, meu irmão hoje, o mais novo, 23 anos de cadeia. Meu irmão mais novo, 23 anos de cadeia. A ficha criminal desse meu irmão vai até a esquina lá embaixo, ó. Não sabe nem ler nem escrever. Ele recebeu a liberdade dele na última prisão que ele pegou. Há 4 anos atrás me ligou da porta do presídio: André, eu quero ir para a tua clínica, você me aceita? Meu irmão pode vir. Recebi meu irmão no projeto Neemias. Irmão, meu irmão foi batizado com o Espírito Santo. Hoje é diácono lá na minha igreja. Deus preparou uma jovem crente para ele. Ele trabalha numa empresa. Ele tem o carro dele, tem a motinha dele, irmão. Está servindo a Deus, fiel, com o filhinho dele, fruto do projeto Neemias. O pastor Ciro, que foi um dos primeiros alunos que teve lá em Suzano, é pastor, irmãos, lá em São Bernardo do Campo, fruto do projeto Neemias. Quantos pastores, obreiros, estão espalhados, irmão, não só aqui em São Paulo, porque a gente recebe, irmão, gente, eu tenho gente lá internada lá, que veio, sabe da onde? Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu recebi gente do Piauí, eu recebi gente do Ceará. Nós recebemos gente, irmão, de Manaus, do Maranhão. Onde é que chegou o nome Projeto Neemias lá? Eu não sei, irmãos, mas Deus é o Deus que faz a obra dele caminhar. Irmão, se essa igreja está de pé, é porque Deus sustenta essa igreja. Irmão, se você está de pé fazendo a obra de Deus, não é porque você é bom, é porque Deus te chamou e a graça dele habita na tua vida. É Ele quem te capacita, é Ele quem te fortalece, é Ele quem te põe de pé, é Ele quem coloca as palavras na tua boca para que o nome dele seja glorificado.